Série A Crise Mundial Predita, Parte 14. Falaria como dragão. Todavia, a besta de chifres semelhantes aos de um cordeiro falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem à primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Apocalipse 13, 11 a 14. Os chifres semelhantes aos de um cordeiro e a voz de dragão do símbolo indicam uma estranha contradição entre o que professa ser e o que pratica a nação assim representada. O falar da nação são os atos das suas autoridades legislativas e judiciais. Por estes atos, a nação desmentirá os princípios liberais e pacíficos que principiaram como fundamento da sua política. A predição de que falará como dragão e exercerá toda a autoridade da primeira besta anuncia claramente o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição manifestado pelas nações representadas pelo dragão e a besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta indica que a autoridade desta nação será entregue para impor alguma observância em homenagem ao papado. Tal procedimento seria abertamente contrário aos princípios deste governo, ao espírito das suas instituições livres, aos claros e solenes reconhecimentos contidos na Declaração de Independência e finalmente contrários à Constituição. Os fundadores da nação procuraram acertadamente evitar que a Igreja fizesse uso do poder civil com o seu consequente resultado, a intolerância e a perseguição. A Constituição garante que o Congresso não fará leis com relação ao estabelecimento de uma religião, nem proibirá o livre exercício dela, e que profissão religiosa alguma jamais será requerida como condição para qualquer função ou cargo público nos Estados Unidos. Apenas em flagrante violação destas garantias da liberdade da nação poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Porém, a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que se encontra representado pelo símbolo. É a besta com chifres semelhantes aos de um cordeiro, professando ser pura, mansa e inofensiva, que fala como um dragão. Façam uma imagem. Dizendo aos moradores da terra que fizessem uma imagem à besta. Temos aqui claramente representada uma forma de governo no qual o poder legislativo provém do povo, provando que os Estados Unidos da América do Norte constituem a nação representada pela profecia. Mas o que é a imagem da besta e como será ela constituída? A imagem é feita pela besta de 2 chifres e é uma imagem da primeira besta. Portanto, para saber a que se assemelha a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado. Quando a igreja primitiva se corrompeu ao apartar-se da simplicidade do Evangelho, aceitando costumes e ritos pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus e, para dominar as consciências, procurou o apoio do poder civil. O resultado foi o papado, ou seja, uma igreja que dominava o poder do Estado e servia-se dele para promover os seus próprios fins, especialmente para punir a, entre aspas, heresia. Para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, o poder religioso deve dominar de tal maneira o governo civil que a autoridade do Estado seja empregada também pela Igreja para cumprir os seus fins. Sempre que a Igreja obteve o poder secular,
empregou-o para castigar os que não aceitavam todas as suas doutrinas, de modo que a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo-se em pontos comuns de doutrina, influenciarem o Estado para que este imponha os seus decretos e lhes apoie instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana e a inflição de penas civis contra os dissidentes virá após si. A admoestação do terceiro anjo. A besta de 2 chifres faz ou ordena que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja imposto um sinal na sua mão direita ou na sua fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17. A admoestação do terceiro anjo é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. A besta mencionada nesta mensagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 chifres, é a primeira besta, ou seja, a besta semelhante ao leopardo, de Apocalipse 13, o papado. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o apoio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Fica ainda por definir o que é o sinal da besta. Depois da advertência contra a adoração da besta e sua imagem, a profecia declara: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Considerando que os que guardam os mandamentos de Deus são assim colocados em contraste com os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal, conclui-se que a observância da lei de Deus, por um lado, e a violação dela, por outro, estabelece a distinção entre os que adoram a Deus e os que adoram a besta. Oh, não temas quando ao teu caminho sombras vêm, não se turbe o coração. Desde teu trono, Deus no céu nos vê, cuida bem, vela por ti com afeição. Sempre o sol fulgura atrás das nuvens, vai-se a tormente, é mais azul o céu. Deus preparou o avesso em tons rosados, vem logo o sol, romper o escuro véu. Nutre sempre viva a luz da fé no coração, sim, crê nas promessas de Deus. Has de ver que teus cuidados dores fugirão, enche a paz os dias teus. Sim, sempre o sol fulgura atrás das nuvens, vai-se a tormente, é mais azul o céu. Deus preparou o avesso em tons rosados,
Wer